Continuando a nossa aula, então agora eu vou falar sobre os reinos, né? Há uma controvérsia ainda quando a gente fala de reinos quanto a grupos, né? Inclusive tem uma nova proposta de classificação em que a gente exclui todas as categorias taxonômicas, mas vocês não precisam saber. É o chamado Phylocode, só para nível de conhecimento de vocês mesmo. Caso vocês se deparem, né? Então, esse tipo de classificação, ele não exige mais as categorias, em a gente separar os grupos em caixinhas, né? Entretanto, o que eu vou apresentar para vocês é o que é aceito hoje atualmente ainda, né? É o tipo de classificação em reinos, apesar de ser uma controvérsia, a gente usa, tá? Então, a classificação taxonômica, ela foi criada, né, por Linneu. O Linneu lá criou as regras de nomenclatura dos seres vivos e como que ele estabeleceu essa classificação? Ele sugeriu primeiramente a classificação em dois grandes reinos, né? O reino Animalia e o reino Plantae. Então esses dois tipos de classificação, essas duas categorias, né, entre Animalia e Plantae, justamente por conta da facilidade, né, em que se tinha e porque antes se tinha uma dificuldade em a gente nomear as coisas, nomear os seres vivos. E cada região tinha a sua classificava os seres vivos baseados em seus critérios próprios, né? E o Linneu ele meio que uniformizou, ele universalizou a classificação. Então, para Linneu, naquela época, era fácil classificar os seres vivos por conta do critério que eles utilizavam, né? Então, bastava o grau de classificação era feito a olho nu. Então, se eu conseguia ver um ser vivo, né, eu poderia classificar aquilo entre animal e planta, né? Só que aí a gente sabe hoje que existem os seres microscópicos, né, em que a gente não consegue ver a olho nu. Então, esses seres eles eram colocados de fora. Só que já lá no século XIX, né, o Haeckel, ele criou uma nova classificação, né, os protistas, a classificação dos protistas, em que ele colocava todos os seres microscópicos nessa categoria, né, nos protistas, no reino protista. Aí no século XX a gente vai ter a classificação, só para vocês, no século XX a gente vai ter já a classificação e a inclusão do reino Monera, né? O reino Monera era incluídos todas as bactérias, né? Então, as bactérias são seres procariontes, ou seja, não possuem o envoltório nuclear, a membrana que envolve o núcleo. Então, o reino Monera foi incluído aí no século XX. Já lá na década de 90, né, 1990, a gente vai ter o Waze, esse carinha aqui, cadê? O Carl Waze, né, que sugeriu a classificação, a inclusão de outros dois reinos, o reino Eubactéria e o reino Arqueobactérias, né? Só lembrando que a gente tinha a classificação dos protistas, que inclui todos os seres microscópicos. Aí depois a gente inclui já o reino Monera e a gente separa. Nem todos os protistas estão lá, nem todos os protistas estão no reino Monera, né? A gente separa, nem todas as bactérias são protistas. Aí a gente percebe aqui, ó, o Wyss, então, criou o reino Eubactéria e o reino Arqueobactéria. As eubactérias eubactérias e arqueobactérias são divididas por conta de uma proteína lá na membrana, presente na parede celular, desculpa. São os proteoglicanos. A gente vai ter essa proteína presente nas bactérias, entretanto, nas arqueobactérias, a gente vai ter a ausência. A gente vai ter a ausência desses proteoglicanos. E outra diferença, as arqueobactérias vão apresentar as histonas. As histonas, elas são umas bolinhas, umas proteínas, umas bolinhas, e elas estão presentes junto com o material genético, né? Junto com o material genético, essas histonas vão formar o que a gente chama de cromatina, né?
Então, para que servem as histonas? As histonas, elas enovelam, elas enrolam o material genético, né, para fazer a condensação desse material genético para facilitar a divisão celular, tá? Então, a gente tem uma diferença aí. As eubactérias não possuem histona. Já as arqueobactérias, que são uma evolução, né, desses seres, a gente vai apresentar as histonas, além de ter a ausência dos proteoglicanos na parede celular. Aí, aqui, os protistas. Os protistas, então, já que antigamente eram considerados todos os seres microscópicos, né? Inclusive, a gente dividia entre protista, protozoários, né? E animais metazoários. Os protistas eram considerados os animais pequenos, muito microscópicos, né? Muito microscópico foi redundante, mas microscópicos, e os seres, os animais grandes, ou seja, os animais que a gente consegue definir a olho nu. E os protistas seriam animais pequenos. Mas aí depois, com a classificação, a gente acabou excluindo o termo protista, não significa mais animal, não é um animal, tá? Ele é protista mesmo, são os protozoários. E os protistas a gente vai incluir os protozoários e as algas. As algas vão apresentar clorofila, a presença de clorofila, né? São seres, aqui ó, as nossas algas aqui, elas são seres unicelulares, ou seja, apresentam apenas uma célula, ou pluricelulares. São autótrofos, então autotróficos, eles autotróficos clorofilados. Então, eles produzem o seu próprio alimento ou produzem sua própria matéria orgânica que usam como energia, né? Que usam para fazer o trabalho, a energia para fazer trabalho. E são desprovidos de tecido diferenciado, então eles podem até ser pluricelulares, mas eles não formam tecido diferenciado. Ou seja, quando eu falo em tecido diferenciado, eu digo que quando eu tenho um agrupamento de células, né, essas células elas podem dividir o trabalho. Então, no nosso corpo, por exemplo, a gente tem as células de proteção na nossa epiderme, eu tenho as células do meu intestino, que são especializadas na absorção de nutrientes, eu tenho as células musculares, que fazem a contração muscular, eu tenho as células do sistema nervoso. Então, são todas células com divisão de trabalho. Então, aí eu tenho diferenciação de tecidos, né? Já nos seres pluricelulares, como as algas, eu não tenho divisão de trabalho, então eu posso até ter divisão de trabalho, mas eu não tenho diferenciação de tecido, ok? E os meus protozoários, o que são? São também os meus protozoários, só mudar a corzinha aqui, ok? Os meus protozoários aqui, ó, que são também unicelulares, ou seja, apenas uma célula, enquanto as algas eu posso ter tanto unicelular e pluricelular, mas sem diferenciação de tecido. Já os protozoários, né, são seres unicelulares heterotróficos, né, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles podem até As algas, por exemplo, eu já vou ter, são autotróficas, elas produzem seu próprio alimento através da clorofila, né? Clorofila. Já os protozoários não têm, são unicelulares, são heterotróficos, ou seja, eles produzem comer outro indivíduo, né? Comer ou achar outra fonte de matéria orgânica em que eles possam obter energia e têm vida livre, né? Podem ser de vida livre ou podem ser parasitas. E a classificação, né? Aqui nesse livro a gente vai ter a classificação do reino dos protistas. Nós vamos ter a classificação dos reinos dos protistas aqui nesse livro. Entretanto, pessoal, os protistas, eles são... alguns autores eles defendem que, na verdade, não é apenas o reino, né? Não, os protistas não se caracterizam em apenas o reino. Na verdade, ele é um conjunto de vários reinos. Um conjunto de vários reinos, porque são cerca de 6 principais grupos a gente vai ter de protistas, ok?
Deixa eu ver o que mais. Aí a gente falou dos protistas, falamos das eubactérias e arqueobactérias, que são procariontes, ou seja, possuem núcleo primitivo, um núcleo em que ele não é delimitado por membrana, né? O núcleo ele é disperso. Falamos sobre a diferença desses dois grupos, né? Eubactérias elas vão possuir proteoglicanos na parede celular, enquanto as arqueobactérias vão possuir ausência desses proteoglicanos e vão apresentar também as estonas. Aí aqui, falamos sobre os protistas, que antes eram todos os micro-organismos, todos os seres que eram microscópicos, né, que a gente não conseguia ver a olho nu, eles eram classificados como protistas. Mas aí a gente vai ter, a gente já dividiu aqui em aqueles entre eubactéria e arqueobactéria, e os protistas eles ficaram responsáveis apenas pelas algas e protozoários, né? Aí as algas são unicelulares, pluricelulares, autotróficos, clorofilados e desprovidos de tecido diferenciado. Já os protozoários são unicelulares, heterotróficos, né? E têm vida livre e são parasitas. Agora a gente entra nos fungos. O que são os fungos, né? Aí a gente, provavelmente você já viu muitos fungos, né? Cogumelos, orelha de pau, bolores, quando o pãozinho lá cria um bolor, e as leveduras, que são fungos unicelulares, né? As leveduras. São eucarióticos, ou seja, possuem envoltório nuclear, diferente aqui, ó, dos procarióticos. Quem são os procarióticos? Isso mesmo, os nossos dois grupos aqui, ó, de bactérias. Arqueo e eubactérias são procarióticos. O resto tudo é eucariótico. Então, desde protista, né, meus protistas aqui, são eucarióticos. Os fungos são eucarióticos também. Eles são unicelulares ou pluricelulares, né? Ou seja, eles podem formar um aglomerado, né? Como as orelhas de pau, cogumelo, né? Que eu consigo ver, eu não vejo lá só uma célula, eu vejo um agrupamento de células, né? Nos meus cogumelos, em orelha de pau. Já os unicelulares são as leveduras. São as leveduras que a gente usa para fazer cerveja, né? Usa para fermentação. Que mais? Eucarióticos, pluricelulares, unicelulares, heterotróficos. Então aqui a gente vai ter uma diferença, né? Enquanto as algas elas produzem seu próprio alimento, né? Os meus fungos eles não produzem seu próprio alimento. Eles precisam então se alimentar ou achar uma outra forma de obter matéria orgânica, de obter energia, tá? Então meus fungos eles são heterotróficos, que geralmente se reproduzem por esporos em pelo menos uma fase da vida. Então, provavelmente vocês já ouviram falar, ou seja, não sei se vocês já entraram num mato ou numa floresta aí, e vocês encontraram uns fungos em que eles soltam, você aperta, eles soltam um pozinho. Esse pozinho, na verdade, são os esporos. Esses esporos é onde ocorre a reprodução, né? Esses esporos são levados pelo vento e então onde eles caírem, se o local for adequado, eles podem se desenvolver. Aí a gente entra nas plantas, tá? Ou metáfitas, né? O reino das metáfitas ou plantê. Inclui plantas, seres eucarióticos, ou seja, produzem seu próprio alimento. Todas as plantas produzem o seu próprio alimento, até as plantas carnívoras, né? Que na verdade o que elas fazem apenas é obter uma fonte de minerais, né? Através da alimentação carnívora delas, mas elas continuam sendo eucarióticas, tá? São pluricelulares, ou seja, as plantas precisam ter mais de uma célula. São autotróficos clorofilados, ou seja, possuem a clorofila lá que vai fazer a fotossíntese, vai fazer a conversão, né? Os meus cloroplastos vão fazer a conversão da energia luminosa da luz em energia química, e essa energia química então fica armazenada na forma de amido, tá? Possuem tecido diferenciado, então a gente vai ter na planta as raízes, o caule e as folhas, que são os órgãos, né? E a gente vai ter os meristemas, que são regiões, são tecidos que estão em constante divisão, né? Meristema apical
por exemplo, que fica na ponta da árvore, né? Meristema apical. O que mais? Aí a gente vai ter os representantes do nosso grupo das plantas, né, ou das metáfitas, do reino planteu metáfita, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E por último a gente chega no nosso reino animal, ou animalia, ou metazoa, tá? São os animais propriamente ditos, né? Somos eucarióticos, né, ou seja, possuímos núcleo celular delimitado por membrana. A gente somos pluricelulares e somos heterotróficos. Nós não fazemos fotossíntese, né? Ou quimiossíntese. Aí aqui fala, diante das marcantes diferenças celulares e bioquímicas entre bactérias e arqueobactérias, foi proposta na década de 90 a criação dos domínios. Então a gente inclui aí uma oitava categoria taxonômica chamada de domínio. Então, acima de reino, a gente vai ter o domínio, né? A categoria taxonômica chamada de domínio. Então, a gente vai ter aqui, ó, vou apresentar o cladograma, mais um cladograma para vocês, né? Em que a gente demonstra todos os principais grupos de seres vivos. Aqui, nesse cladograma, a gente percebe, né, o nozinho, como eu já apresentei para vocês. Esse nozinho aqui, ó, cadê? Um nozinho aqui pra gente, né? Aqui a gente vai ver outro nozinho, né? Esses nozinhos, eles demonstram que houve cladogênese, ok? Cladogênese. Então, o que é a anagênese? Eu não comentei direito isso para vocês, né? Ok, então vamos lá. O que é a anagênese? A anagênese é esse processo de reta. Cadê? Tá. A anagênese é esse processo de reta aqui, pessoal, em que uma espécie ela ocorre transformações ao longo do tempo, tá? Ela ocorre transformações ao longo do tempo porque ela não se mantém a mesma, já que o local onde ela vive, ou os locais por onde ela viveu, o habitat, né, para a sobrevivência, eles estão em constante mudança. Então, isso gera pressões diferentes para que esse indivíduo, a genética, né, o pool gênico dessa população, ela acaba se transformando. Então, a gente diz que há uma transformação na genética, né, no DNA desses indivíduos. Então, a gente chama esse processo de anagênese. Aqui vai haver anagênese? Vai também. Aqui também. Aqui houve anagênese, anagênese. Anagênese, 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 anagênese. Tá? E aonde que está a cladogênese aí? A cladogênese, ela demonstra... Só um momento. A minha cladogênese... A minha cladogênese, ela vai estar aqui, ó. Oxe, gente, peraí. Aqui, ó. Minha cladogênese, ela demonstra a bifurcação. Ela demonstra a bifurcação, né? Então, a gente vai ter o nozinho, que seria essa espécie, essa população, e ela se dividiu em duas, né? A gente chama esse processo de anagênese, em que ele segue uma população segue para um lado e outra para o outro, uma para o lado e outra para o outro, ó. Isso é o processo de cladogênese, ok? Formação de novos clados, novos grupos. Ok, deixa eu voltar aqui para vocês. Então, aí a gente vai ter aqui um cladograma mostrando os principais grupos de seres vivos, né, bem básico para vocês. Aí eu vou demonstrar agora tudo que a gente já viu. Deixa eu mudar a cor disso aqui. Ficar um laranjado. Ok. Então, a gente vai ter os domínios, né?
que é uma categoria taxonômica acima de reino, os domínios, né? Então, a gente vai ter três principais domínios: o domínio das bactérias, das arqueobactérias e dos eucariontes, ou o domínio eucária, né? Bactéria e arqueobactéria, qual é a diferença de bactéria e arqueobactéria? Né? As bactérias possuem parede celular com proteoglicanos. As arqueobactérias possuem diferença, né? Elas não possuem esses proteoglicanos na parede celular. Também vão possuir estonas. Uma diferença também bem básica é que as arqueobactérias elas são encontradas em ambientes extremos, né? Então elas suportam ambientes extremos, como temperatura muito alta ou muito baixa, ambientes muito ácidos ou ambientes em que a salinidade é muito alta. Então, as arqueobactérias elas são bastante resistentes a ambientes extremos. E aqui, então, a junção de bactéria e arqueobactéria, a gente vai ter os procariontes, né? Que são os indivíduos que possuem núcleo disperso, em que eles não têm uma membrana nuclear, uma membrana limitando, né, o centro da célula. E uma categoria abaixo, a gente vai ter logo abaixo o nosso reino, né? Os nossos reinos. Então a gente vai ter as bactérias, o domínio bactéria vai virar o reino eubactéria. As arqueobactérias vão virar o nosso reino arqueobactérias, tá? Arqueobactérias. E aí a gente vai ter o outro reino, os protistas, que vai incluir as algas e os protozoários, os fungos, o reino animalia e o reino plantê, tá? O reino plantê. Aí, aqui nos protistas, a gente vai ter, então, os reinos protistas. Eu vou ter nos meus protistas o quê? Eu vou ter protozoários, né? Protozoários, vai ficar feio mesmo, gente. Protozoários. E eu vou ter as minhas algas. O que são as algas? As algas são seres uni ou pluricelulares que possuem clorofila, né? Clorofila. E eles são autotróficos, produzem seu próprio alimento, ok? Então, essas são as minhas algas e protozoários. Os protozoários podem ser de vida livre ou parasitas. E os meus fungos, né? Os meus fungos eles são indivíduos que não são autotróficos. Então, qual o contrário de autótrofo? São os heterótrofos ou os heterotróficos. Eles precisam obter energia de uma fonte secundária de alimento, já que eles não produzem o seu próprio alimento, eles precisam obter de alguma outra forma. E também apresentam a formação de esporos pelo menos em alguma fase da vida, tá? Os meus animais, né? Quais são as características? Animais são heterotróficos, eucariontes e pluricelulares, tá? As plantas já são autotróficas, porque as plantas elas são originadas aqui, ó, percebam. Porque as plantas, ó, elas possuem uma relaçãozinha aqui, ó, com os meus protistas, né? Então, as plantas, elas são descendentes de algas, né? Os protistas, lembra que as algas estão nos protistas. São descendentes de algas, então elas possuem cloroplasto, ou clorofila, né? Que tem a clorofila, que é responsável por fazer a fotossíntese, tá? Então, as minhas plantas, elas vão ser o quê? Elas vão ser autotróficas, produzem seu próprio alimento, são pluricelulares, né? Autotróficas pluricelulares e eucariontes, né? Enquanto os animais são heterotróficos, pluricelulares e eucariontes, as plantas, são autotróficas. O que mais? E nas plantas a gente vai ter 4 grandes grupos, ou
planta ou metáfita, planteu metáfita, né? 4 grandes grupos, que são as angiospermas, gimnospermas, né? Briófitas e pteridófitas. Aí, deixa eu ver aqui. Pra vocês. Aí a gente entra na parte de vírus, parasitas acelulares.